Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ler um texto cujo título é Car Race, corrida de carro. Vamos olhar? Ok. Cars versus speed limit. Carros versus limite de velocidade. What was really safe? O que era realmente seguro? Car races were created to measure the performance of the car. Então, as corridas de carro foram criadas para medir a performance, o desempenho dos carros. In the 30s, the midget cars, a class of racing cars, were originated in the USA. Então, nos anos 30, os midget cars são os mini cars, são os carros esportivos, uma categoria de carro de corrida, tiveram origem nos Estados Unidos. The first image shows a driver at Indianapolis at late 40s. Então, essa primeira imagem mostra um motorista ou um piloto no circuito de Indianápolis no final da década de 40. And the second was the first midget race at Oakland Speedway, where a new motor was born in 1933. Então, essa segunda é da primeira corrida de midget car, desse tipo de monoposto aí, né? Nesse circuito de Oakland, onde um novo motor nascera. Então, esse aqui é um vídeo que nós vamos assistir durante a aula. Vou apresentar para vocês com imagens da década de 30, da corrida, como era. Ok, the image shows the first Formula One championship in Silverstone, England, in 1950. Então, a imagem mostra o primeiro Fórmula 1, ou o primeiro campeonato de Fórmula 1 em Silverstone, em 1950, Silverstone, na Inglaterra. The speed limit in the 40s was low, but as the car performance was getting higher, the speed increased and the accident inside and outside the circuits were common. O limite de velocidade nos anos 40 era baixo, mas com a melhoria da performance cada vez maior dos carros, as velocidades aumentaram e os acidentes dentro e fora dos circuitos de corrida, né, das pistas, eram comuns. So, speed limit was fixed on roads and streets to preserve drivers and pedestrian security. Então, um limite de velocidade foi fixado nas estradas e nas ruas para preservar a segurança dos motoristas e dos pedestres. In the 50s, the speed limit was measured by radars, and it is until now. Nos anos 50, a velocidade ou o limite de velocidade era medido por radares, e é isso que acontece até hoje. Então, gente, nós vamos responder a respeito do texto. O que o texto diz? Vamos ver a primeira pergunta. Is it important to fix speed limits in many roads? Então, no texto nós vimos que a velocidade foi aumentando com o aumento do desempenho dos veículos, então que houve a necessidade de se fixar speed limit, limite de velocidade. Como a pergunta começa com is, vamos responder com yes or no. No caso, yes it is. Próxima. When was a new motor born? Lembra que foi naquele circuito de Oakland? Foi em 1933, exato. It was born in 1933. Próxima. Why were car races created? Por que essas corridas de carro foram criadas? Foi para testar
a performance dos carros, não foi isso? So, they were created to measure the performance of the cars. How was the speed limit measured in the 50s? Como que o limite de velocidade era medido nos anos 50? Do mesmo jeito que hoje, não é, gente? Através de radares. So, it was measured by radars. Easy, isn't it? Foi fácil. As perguntas estavam lá direto no texto. Agora, eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito do circuito de Silverstone, ok? Do a research about Silverstone circuit in 1950 and today, and write a paragraph about the differences between them. Então, você vai fazer a pesquisa em 1950, como era. Hoje em dia, 2020, 2019, como é? E eu quero que você escreva um pequeno parágrafo comparando. Como é que você vai fazer? Você vai usar frases tipo: In the past, Silverstone Circuit was... Como é que ele era? Was long, was short, was full of turns, there was, there wasn't, there were, there weren't. Você vai descrever o que havia, o que não havia no circuito de Silverstone. Nowadays, então agora você vai falar de como ele é nowadays, como ele é hoje em dia. E daí vai haver o contraste. Você vai falar no passado de como era e vai em 1950 e hoje em dia. Então, para falar de hoje em dia, vai usar o verbo to be no presente. Silverstone Circuit is... the audience or the crowd is, there is, there are, there isn't, there aren't, para falar de como ele é e o que há no circuito hoje em dia. Legal? Eu trouxe aqui algum vocabulário que pode ajudá-los. Fardo de feno. Nossa, Rachel, mas por que você está trazendo fardo de feno? Você vai ver no PDF que está anexo a essa aula. Tem algumas fotos do passado, de 1950, e umas fotos atuais. E você vai ver que eles usavam fardo de feno. Você vai ver, para proteção. Então, hay bale, arquibancada grandstand, segurança é safety, público crowd, audience, tá bom? Então, eu quero que você faça a pesquisa, dê uma pesquisada, no mínimo nas fotografias, para poder fazer a descrição. Combinado? Qualquer coisa eu tô lá no Google Meet, espero você. See you online!